E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Seguindo mais uma vez com as nossas aulas online, enquanto a gente não pode estar junto para poder compartilhar conhecimento. Semana passada, vocês lembram que nós paramos falando sobre contrato de menor aprendiz? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o contrato de estágio. Então, nós vamos falar sobre o estagiário hoje. Antes da gente começar o tema do nosso vídeo, eu queria só pedir uma coisinha para vocês. Aliás, algumas. Uma, que você pegue a sua apostila e abra aí no mesmo capítulo que você abriu semana passada. E outra é que quando você terminar de assistir essa aula aqui, você comente lá na postagem que eu fiz o seu nome completo. Exatamente isso. Não comente apenas no vídeo da Thaís, não comente apenas no do Damião. Se você assistir os vídeos, você vai comentar o nome nos 3 posts que tem no Google Sala de Aula. Por quê? É a forma que nós temos de fazer a chamada de vocês. Então a gente precisa que você escreva o nome nos 3. Você fala assim, mas eu já escrevi em um. Se você estivesse na sala de aula, responde aqui para mim. Você não teria que responder 3 chamadas? Então, o que a gente faz é exatamente isso. É acompanhar individualmente os alunos que estão escrevendo o nome nas 3 aulas. Então, por favor, escreva o seu nome nas 3 aulas. Escreva o seu nome completo. Aqui você não precisa se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like, compartilhar para os amigos. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa escrever o seu nome nos comentários do Google Sala de Aula. Não aqui, que você vê que se você for aqui embaixo, não tem comentário. Eu desativei. Exatamente para que você foque seu esforço em comentar no Google Sala de Aula. Beleza, pessoal? Recados dados. Então vamos começar. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. Que ele vai demorar um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Aí você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou estar de olho também. Segundo semestre, então? Se tudo der certo, daqui 3 anos eu já sou advogado. É isso aí, tem que ter foco. Nossa, que carrão! É da empresa? É assim, entra aí. Se tem uma coisa que a gente preza aqui é pelo conforto do funcionário. Nossa, que ótimo! E pra onde é que a gente vai? Não, a gente não, quem vai é você. Eu vou só te passar umas pautas aqui da reunião, tá? Eu vou sozinho? Tem algum problema? Não, não. E pra onde é que eu vou? Brooklyn. Ah, é pertinho. Aí na volta você já passa em Guarulhos que eles vão te entregar uma encomenda, tá? Encomenda pra quem? Não é nada pra gente não, é pra um cliente nosso que você vai deixar lá em Campinas. Em Campinas? Não esquece de protocolar esse envelope aqui, senão você não entra na fábrica deles em Presidente Prudente, hein? Presidente Prudente? De Presidente Prudente, aproveita que você já vai ali pra Cuiabá, dá uma parada em Campo Grande e reconhece firma dessa procuração aqui no cartório do centro, tá? Mas Cuiabá é... Quente, sim. Deixa isso aqui fácil no bolso. Mas eu acho que eu vou ficar... Com fome? Claro que vai. E é nessa hora que você vai abrir esse pacote de fandangos enquanto você cruza o rio Tapajós, porque pela hora que você vai chegar em Santarém não vai ter nada aberto não. Mas Fonseca, que dia que eu volto? Como que dia você volta? Eu preciso da assinatura dos sócios dessa construtora de Bogotá na minha mesa hoje até o final do dia. Tá. Mas você vai me dar gasolina? Gasolina? Que isso? Você acha que eu vou voltar a pé pra casa? Mas você abriu a porta, disse pra eu entrar. Claro, pra você pegar o bilhete do metrô ali no porta-luvas. Metrô? Aliás, ó, saindo aqui da garagem, a segunda à esquerda é a estação Vila Mariana. Já desce lá, chega no terminal rodoviário Tietê e se informa, tá bom? Ué, mas e a passagem? Ó, eu vou indo lá porque daqui até a empresa tem chão. Amém. Acabou. Então deu para vocês verem um pouquinho como é a vida do estagiário. O que ele passa no dia a dia, o que o empregador espera dele. Deu para você entender um pouquinho só vendo esse vídeo. Ou não? E caso você fale assim, mas professor, eu sou estagiário.
Se não for desse jeito, se for melhor do que isso, que bom para você. Mas para a maioria, você estar em um estágio, fora a parte maravilhosa que é ganhar experiência, é simplesmente você obedecer ordens impossíveis com um prazo igualmente impossível de entrega. Isso é o estagiário. Já ia lá eu de novo falar escravo, mas não é escravo, pessoal, é estagiário. Vamos lá falar sobre o contrato de estágio? Contrato de estágio. Diversas vantagens econômicas diante da contratação de alguém recém-formado, que a gente chama de efetivo. A formalização é representada pelo termo de compromisso de estágio. Caso se faça contato direto com a instituição de ensino, deverá haver um acordo de cooperação. Qualquer estudante que ainda esteja em período escolar e suas funções devem estar de acordo com o curso que está sendo realizado. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em questão de contrato de estágio, nós estamos falando de algo que vai ser vantajoso para quem? Economicamente, para o empresário. Se a gente pensar a questão do aprendizado, questão de tudo que vai ter de vivência, do aprendizado que ele vai ter da função, a prática, que é melhor do que a teoria, muitas vezes, os dois vão ganhar. Mas economicamente, o empregador ele ganha muita coisa quando ele contrata um estagiário. Vamos supor, você aí na sua casa, você é contratado, você acabou de se formar, terminou lá a sua faculdade, vamos supor, de administração. Aí você paga lá o registro, tem a sua carteirinha, você oficialmente é um administrador. Beleza, você é um administrador, tal, você é o profissional, é o bom. A sua categoria rege que você tem que ganhar um mínimo, pelo menos. Pelo menos ali uns seus 2.600, 2.800, por aí. Como um mínimo para a função que você executa. Você fala assim, eu sou um administrador e a empresa te contrata, ela não pode te pagar qualquer merreca. Ela tem que te pagar bem. E tem que garantir os direitos, afinal, você é administrador. Então você conhece os seus direitos. Uma das suas disciplinas foi direito do trabalhador, direito do trabalho. Então você conhece seu direito. O empregador não pode querer te passar a perna. O estagiário não. O estagiário ele vai ter vantagem porque se você já é formado, vamos supor que o seu irmão, seu pai, seu tio, seu parente, seu cachorro, ele ainda está estudando. Só que ele está perto de terminar, ele está lá no 6º semestre. A faculdade de administração são 8. Então ele está lá no 6º semestre, ele já manja muito da teoria e está doido para trabalhar. Eu pego esse estagiário, eu pego esse estudante que está lá, chamo ele para minha empresa e falo, você vai executar esse trabalho, senhor estagiário. E o trabalho é exatamente igual ao que um administrador executa. A diferença é que o administrador ele tem autonomia para assinar, o estagiário não. O estagiário ele executa o trabalho, mas ele não tem autonomia para assinatura. Então, se eu chamo essa pessoa, eu posso ter certeza, ele às vezes vai ter muito conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico vai ser bom para mim, empresa, e ele vai estar quase cru. Ele vai estar doido para trabalhar. Eu pego essa pessoa, eu vou contratar essa pessoa para mim, para minha empresa, vou exigir dela o mesmo que eu exigiria de alguém que já se formou, só que eu pago 1/3 do salário. Aí eu falo assim, ó, eu vou te dar uma bolsa de R$ 600. Imagina, em vez de eu ter que pagar quase R$ 3.000 para um administrador formado, eu pago R$ 600 para um estagiário vir fazer o mesmo serviço. E eu posso chegar nele e falar assim, ó, cara, presta isso aí. Eu quero isso para ontem.
Você está sendo pago para isso. Então, quando a gente fala em relação ao estagiário, é essa a vantagem econômica. Eu pago menos por alguém que executa o mesmo trabalho de alguém que terminou de se formar e que se considera profissional. A formalização é representada pelo termo de compromisso de estágio. Então, quando a gente fala desse termo de compromisso do estágio, a gente está falando do. Como é que a gente pode falar? Quando a gente está falando do termo de compromisso de estágio, a gente está falando de um contrato de trabalho por tempo determinado, mas com cláusulas bem específicas com relação ao estagiário. Ele não é bem um contrato, mas ele é um contrato. Ele é um termo de compromisso entre as partes. Caso se faça contato direto com a instituição de ensino, porque geralmente, se você é estagiário, é porque você estuda em algum lugar. Caso a instituição de ensino ela tenha convênio, parceria com a empresa, deverá haver um acordo de cooperação. Para quê? Para que tenha um comum acordo o horário em que você está estudando e o horário que você vai trabalhar, para os dois não se chocarem. Para você não acabar desistindo de um por conta do outro ou vice-versa e fique acumulado de tarefas no trabalho e no estágio. Então tem que haver um acordo de cooperação entre essas partes, para que você não se saia sobrecarregado em nenhum dos dois em que você se encontrar. Qualquer estudante que ainda esteja em período escolar, quer dizer, não há exigências. Se você está no ensino fundamental, ensino médio, técnico, que no caso vai ser um tecnólogo, ou o ensino superior completo, no caso de 4 anos, 5 anos, você está apto a fazer estágio. A única exigência que se tem para o estagiário é que ele esteja estudando. Suas funções devem estar de acordo com o curso que está sendo realizado. Aí temos aí o termo de compromisso. Contratações de estagiários não são regulamentadas pela CLT. Dessa forma, pessoal, não há vínculo empregatício. Quer dizer, lembra aquilo que a gente falou na aula passada sobre o contrato? Que é ele que vai regir a relação do empregado e o empregador? É ele que vai estar ali à frente de tudo. É através dele que o empregado ele pode ir atrás dos direitos, que caso ele seja mandado embora, ele pode ter algum local para recorrer, caso ele seja injustiçado e se sinta injustiçado, ele pode estar recorrendo a órgãos legais. É exatamente por conta da CLT. Eu não coloquei o significado porque eu creio que todos vocês saibam que CLT é a consolidação das leis do trabalho. Eu não vou dar essa resposta para vocês. Então, como ela não é regulamentada pela CLT, não há vínculo empregatício. Então, a pessoa não é considerada bem alguém para ter direitos. E também não incidem em cargos sociais sobre essas contratações. Aí você fala assim, professor, o que é isso? Quer dizer que eu não tenho direito nenhum? Isso. Exatamente. O estagiário, ele não é regido pela CLT. Logo, a quem você vai recorrer por estar recebendo um salário baixo? Ou a sua jornada? É regulamentado tudo pela lei. A lei geral vai regulamentar isso, mas a consolidação das leis do trabalho, ela não dá direitos, assim, amplos direitos ao empregado estagiário. Não incidem em cargos sociais, quer dizer, a empresa ela tem vantagem em cima de vantagem. A pessoa não recebe os direitos porque você lembra que a gente falou agorinha que o contrato de estagiário ele é considerado mais ou menos como um contrato por tempo determinado. Ele já sai, já entra mais ou menos sabendo quando ele vai sair. Então não tem aqueles direitos, seguro-desemprego, seguro disso,
rescisão de blá 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 blá. Não. Ele vai receber em questão dos dias trabalhados, férias vencidas ou férias proporcionais. Mas direitos trabalhistas para sacar igual FGTS, multa do FGTS, ele não tem direito. Por conta exatamente disso, ele não é regido pela CLT. A assinatura da carteira é facultativa e também não incidem encargos sociais sobre essas contratações. Quando a gente fala em relação à carteira de trabalho, eu estava procurando para ver se aqui por cima tinha alguma carteira, mas não tem. Quando a gente fala, mas você pode pegar aí, pausa o vídeo, pega lá sua carteira de trabalho para dar uma olhada e conferir com a gente. A assinatura da carteira de trabalho, nesse caso, é facultativa. Só que se você abrir sua carteira de trabalho aí, não tem um campo onde tem contrato de trabalho? Pois é, não é aí que você vai ter o seu vínculo de estágio registrado. Se for registrar na carteira, que aí no caso é o que está escrito aqui, ó, quando for realizada, deve ser na área destinada às anotações gerais. Aí você vai olhar aí na sua carteira, aonde ficam essas anotações gerais? Lá no finalzinho da carteira, depois de tudo. Caso o seu empregador ele fala assim, não, a gente quer recolocar na carteira, para contar para você como experiência na carteira e tal, é só lá para colocar só para constar. Essas anotações gerais geralmente é em relação a alguma coisa, algum aumento de alguma coisa para o trabalhador, então alguma alteração. Mas nesse caso, é nesse campo que eu vou colocar os dados do estagiário, do registro de empregado dele. Mas normalmente tem alguns que nem assinam, que fica por aquele contrato, aquele termo de compromisso e acabou ali a relação. Em casos onde há o estágio não obrigatório, deve haver concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação. Caso o estágio esteja obrigatório, se torna facultativo. Pessoal, caso você não esteja fazendo faculdade ou vá fazer, quando você está fazendo a faculdade, vai ter uma disciplina chamada estágio. Estágio complementar, estágio alguma coisa relacionada a esse período de experiência. Então vai ter esse estágio obrigatório. Esse estágio obrigatório, pessoal, caso a faculdade ela fale para você, ó, você tem que realizar o estágio e ele tem que ser de forma voluntária. A maioria faz isso. Então a remuneração daquele local do estágio geralmente é facultativa. Vamos supor, a pessoa está estudando pedagogia na Católica, vamos supor, então aqui na Mauá. Ela está cursando essa pedagogia e tem a disciplina de estágio. Geralmente a instituição de ensino vai falar assim, ó, você vai estar monitorando alguma turma ou vai estar dando aula para aquela turma como estágio obrigatório. Então, durante esse período você não pode receber remuneração. É um período que a instituição entende como você adquirindo experiência. Então, ela não considera esse tempo para te remunerar. Aí cabe a você, estagiário esperto, chegar até o seu empregador e conversar direitinho com ele e tal, jogar o charlate ali no ouvidinho dele, para poder falar assim, ó, é porque para mim é complicado e tal, a gente não tá, vamos supor que você não esteja trabalhando, eu não estou trabalhando, eu precisava. Em alguns casos tem empregadores que vão aceitar e vão te pagar, mesmo que seja por fora, por debaixinho dos panos ali, mas eles acabam remunerando. Nesse caso aí é facultativo. Mas caso não seja obrigatório, que é a maioria dos estágios que tem nas empresas, ele não é uma obrigação. A empresa disponibiliza a vaga, então ela tem que conceder uma bolsa ou outra forma de contraprestação. Que forma é essa de contraprestação? Vamos supor que ela dá um valor bem baixinho para você e te dá tipo um voucher, um cartão, um vale presente para você estar comprando livros, comprando material escolar, alguma coisa para você. Tem que haver essa concessão de bolsa
ou essa outra forma de contraprestação, porque já que é ele que está disponibilizando aquela vaga, é porque ele está precisando de pessoas para trabalhar para ele como estagiário. Então ele tem que prover. É lógico que esse provimento não é grande, né? Senão não seria estágio, mas tem que haver. E tem alguns locais que pagam sim bem seu estagiário. Nem sempre a gente vai ter a imagem do estagiário relacionado com R$ 300 sem passagem, R$ 500 sem passagem, R$ 600 sem passagem, que você acaba tendo que gastar o dinheiro que você recebe, a maioria pagando passagem. Tem alguns locais que vão funcionar de uma forma melhor, que vão pagar sim, questão de alimentação, vão pagar um pouco do transporte, vão trazer ao estagiário uma boa remuneração. Aí você fala assim, professor, eu quero exemplos. Essas multinacionais, empresas grandes, geralmente elas vão remunerar bem seus estagiários. Ali a Terral que tem no shopping, ou algumas empresas maiores, elas trazem uma remuneração maior aos seus estagiários. E junto dessa remuneração maior, é lógico que eles vão trazer uma cobrança maior de responsabilidades. Deu para entender? Mas você fala assim, ó, eu tô recebendo mais, então o que custa fazer um pouquinho mais? Aí eu peço que, por favor, eu não vou ler junto com vocês agora, mas por favor, dedique uns minutinhos, abra a página 19 aí e leia tudo que tem no termo de compromisso do estagiário. É importante para vocês, por favor, pessoal, por favor, abra sua apostila na página 19 e dê uma lida rápida ali. Imagina, você não vai precisar ler para a turma toda, é só para você mesmo. Então você lê rapidinho aí e dê uma olhada no que está na página 19. Então vamos passar para o próximo. Que é a jornada de trabalho do estagiário. 4 horas diárias e 20 semanais no caso de estudantes de educação especial e no final da modalidade profissional do EJA. Pessoal, caso você não saiba, o EJA é o ensino educação de jovens e adultos. Então são pessoas que já trabalham, que já têm suas obrigações diárias, muitas vezes têm família para cuidar, tem um monte de problemas para resolver. Nesses casos, pessoal, nessa modalidade exclusiva, essa modalidade profissional, a pessoa que tiver esse estágio para poder ser feito, no máximo 4 horas diárias e 20 horas semanais. Nesse caso em específico. Para termos gerais de estágio, são 6 horas diárias e 30 semanais para estudantes de nível fundamental, médio e superior. E aí no superior a gente inclui o técnico. Nesses casos gerais é o que acontece com a maioria. O estagiário geralmente ele vai ter essa carga horária de 6 horas diárias e 30 semanais. E tem alguns que passam, que é esse finalzinho aí, ó, ou 40 horas semanais, caso seja relativo a cursos que alternam entre teoria e prática nos períodos em que não houverem aulas presenciais programadas, devendo para isso estar previsto no projeto pedagógico do curso, se você está estudando, e da instituição de ensino. Então, nesses casos de 40 horas semanais, são alguns bem específicos. Vamos supor, medicina. Você precisa realizar estágio, você não pode simplesmente ter 6 horas diárias. Vamos supor que eles falem que você, além de ver a prática, você tem que ter a teoria daquela prática. Aí você fala, mas eu já não estou aprendendo na faculdade? Tá, mas no trabalho tem que ter também. Ele tem que garantir que você vai alternar entre teoria e prática ali no trabalho, para que quando você termine a faculdade, você esteja com experiência nos dois, sabendo a teoria e sabendo a prática também. Então isso daí é algo para favorecer o ensino, o aprendizado. Porque vamos supor que seu pai, sua mãe ou alguém que você gosta chega na mesa de cirurgia, que Deus livre, que isso nunca aconteça, com algum problema no coração.
Aí vai lá e tem um estagiário todo serelepe pimpão lá na mesa de cirurgia. E eu pego, ele acabou de sair, ou então está terminando o curso, e ele está lá. Vamos supor que ele terminou. Terminou, acabou de se formar, nunca fez estágio, não tem experiência, nunca viu na prática. Você aceitaria que essa pessoa operasse o coração da pessoa que você gosta? Claro que não. Porque essa pessoa ela não vai ter experiência para contar. Ela não vai ter experiência para poder operar aquilo ali, para saber onde que opera, onde que corta, que veio, que puxa, que veio, que emenda, que corta, que tira, que faz isso ou aquilo. Então ele tem que ter prática. E essa prática é adquirida através dessas horas no estágio. Deu para entender, pessoal? Normalmente são 6, mas quando for mais, tem que haver essa justificativa do porquê ela está sendo mais, porque tem que alternar entre teoria e prática. Temos aqui sobre suspensão e interrupção de contrato. A gente já sai um pouquinho do tema lá do estagiário e entra na questão do contrato de trabalho mesmo. Temos a suspensão, a interrupção. A suspensão é quando o empregado deixa de prestar serviços para a empresa, ele não recebe salário e é em caso de aposentadoria por invalidez ou cumprir cargo público, como vereador, prefeito, estadual, municipal, federal e blá 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 blá. Esse cargo público aí já está na cara, né? A pessoa vai suspender o contrato porque ela vai receber algo a mais. Temos o serviço militar, que quando a pessoa está ali trabalhando, ela parte para o serviço militar, o contrato dela é suspenso, porque ela não passa a não receber do local onde ela trabalhava e começa a receber do exército. E em curso de qualificação. Nesse caso, a empresa definirá se será suspenso ou interrompido. Tem algumas empresas que elas, em vez de suspender o contrato e você, durante o tempo que você faz algum curso, ela suspendeu o seu salário, tem empresa que apenas interrompe, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas no caso da suspensão, no caso da aposentadoria por invalidez, por exemplo, a pessoa está sendo afastada por invalidez, então não é o empregador que paga o salário dela. Eu suspendo o contrato dela e quem vai pagar o salário dela vai ser quem? Quem? Eu tenho certeza que você respondeu aí, o INSS. E é exatamente isso. O INSS vai ficar responsável por pagar o salário dessa pessoa. Então, o salário dela é suspenso. Ela continua recebendo, mas não da empresa. Cumprir cargo público é lógico. A pessoa vai sair para cumprir um cargo público, então eu vou suspender o salário dela e ela vai passar a receber pelo estado ou pelo município, no caso. E aí também é raro você ver alguém que entra como vereador antes ela estar trabalhando. Geralmente vereadores são donos do seu negócio e apenas passam o negócio para outra pessoa e assume o cargo público. Serviço militar a gente já explicou, e o curso de qualificação. Tem empresas que falam assim, ó, a pessoa não está rendendo, não está trabalhando, não está aqui ralando e tal, então suspenda a remuneração dela e ela vai fazer o curso. Quando ela terminar, ela volta. Nesse caso, a empresa é um pouquinho sacana, porque às vezes você vai utilizar essa qualificação para ela, mas algumas de mente fechada não entendem isso. E temos a interrupção do contrato, que é quando o funcionário deixa de trabalhar por um período. Ele recebe salário, é contado sim como tempo de serviço, e é em caso de férias, que é óbvio, né? Você está de férias ali descansando, mas esse descanso você trabalhou para recebê-lo. Você teve o seu período aquisitivo, teve o período concessivo, recebeu suas férias e elas são remuneradas. Durante esse período, o seu contrato está interrompido, mas você ainda recebe. Conta sim como tempo de serviço para a questão de FGTS, de INSS, continua contando. Afastamento por doença, no caso, no máximo 15 dias. Passou disso, já sabe, a pessoa tem um contrato suspenso e vai para o INSS. Antes disso, não. Eu afasto ela tem ali o atestado, né?
e ela ainda vai receber salário pela empresa. Em caso de acidente de trabalho, a mesma coisa. A pessoa vai tratar, tem todo aquele período de tratamento, cuidado, recuperação. Durante esse período, eu só interrompo o contrato dela e ela continua recebendo, porque ela sofreu um acidente no trabalho. Então a empresa tem que prover condições para que ela se recupere. Não o governo, a empresa. E até 2 semanas por aborto não criminoso. Aborto não criminoso é quando eles comprovam que foi algo, uma causa natural ou alguma ocorrência, algum infeliz acaso. Ela tem esse aborto, então ela tem até 2 semanas, porque tem toda aquela questão mental dela estar abalada. Então, até 2 semanas ela continua recebendo pela empresa, conta como tempo de trabalho sim, o atestado vai abonar, mas passou dessas 2 semanas, INSS. Deu para entender, pessoal? A suspensão só fica na cabeça. Suspensão, não recebe salário. Interrupção, recebe salário. Só isso. Se você lembrar disso, ó, facinho. Tá de boa. E quando a gente for ter a nossa prova, que eu espero que logo a gente possa estar junto, fazer uma bela de uma revisão e uma prova maravilhosa, só decora isso. Suspensão não recebe, interrupção recebe salário. Próxima aula, pessoal, a gente vai estar falando sobre admissão de funcionários. É um tema bastante bacana para se tratar, porque é um setor muito importante da empresa. A gente vai estar falando sobre isso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a essa nossa aula de hoje, eu peço que você encaminhe no grupo ou mande no meu privado, para que quando a gente iniciar o vídeo da semana que vem, a gente possa, quem sabe, estar respondendo essas perguntas. Espero que tenha sido clara essa aula. Qualquer coisa que vocês precisarem, nos procure, fale com a gente. E até semana que vem e tchau!